Paz, Senhor, irmãos, mais uma vez a história do Pilatos, como eu já falei anteriormente, Pôncio Pilatos, ele matou muita gente, muitos rebeldes, né? Principalmente da Galileia. Está registrado em Lucas 13, né? Versículo 1 ao 3. E Pôncio Pilatos, Mateus 27, versículo 24 e 25, ele ele desistiu, né? Ele lavou as mãos. Essa expressão de lavar as mãos, nós não podemos colocar em nosso vocabulário. Lavar as mãos em prol da nossa família, não. Nem temos que orar e crer no milagre, amém? Pôncio Pilatos, com medo de perder o seu cargo público, ele terminou autorizando a morte de Jesus. Somente um procurador tem essa autoridade, né? Então, aquela região da Judéia, ele não tinha o que fazer. Por quê? Porque os judeus, no versículo 6, 7, 8, até o 12 de João 19, eles usam um argumento muito forte, dizendo que se ele não autorizar que Jesus venha morrer, eles iam entender que Pôncio Pilato estava fazendo uma conspiração contra o rei, contra o imperador, que é o rei dos reis, o imperador Timbério. Mas eu gostaria de lembrar aquele versículo, quando ele pergunta o que é a verdade, e se retirou. Se ele ouvisse o que Jesus teria para responder, eu tenho certeza que Jesus ia falar o que ele disse em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna. Tem pessoas que querem falar da Bíblia, mas não querem ouvir falar da Bíblia, né? Mas o tal de Pilatos, depois que lavou as mãos, ele amaldiçoou Israel. E os próprios judeus disseram que o sangue dele caia sobre nós. Mas olha o que aconteceu aqui no versículo 19, capítulo 19 de João, versículo 19. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Incrível, né? A esposa dele, que chamam de Cláudia, Procópula, um nome assim, um nome de origem romana. Ele escreveu em 3 línguas. E primeiro que me chama a atenção, que ele mesmo escreve um título, colocou em cima, onde estava escrito Rei dos Judeus, e ele põe em 3 idiomas. Ele coloca estava crucificado próximo à cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Ele escreveu ali a sentença. Isso para Roma foi um escândalo. Por quê? Porque estava a sentença dele, a morte dele. Rei dos Judeus. E Pôncio Pilatos, no versículo 14 e 15, ele ironicamente pergunta: olha aqui o teu rei. E eles bradam: crucifique, crucifique. Querem crucificar o rei? E eles disseram: nós não temos rei. Temos César, que é o imperador, o rei dos reis. Porém, Pilatos põe em 3 línguas. No hebraico, que é a língua deles, né? Embora Jesus falasse o aramaico, que é uma língua do povo arameus, né? Que era uma etnia dos semitas, né? Os filhos de Sem, de onde originou Abraão. Então veja bem, ele escreveu em hebraico, que é a língua dos judeus. Ele escreveu em latim, a língua do império. E ele escreveu no grego, que seria uma língua mundial, como o inglês hoje, né? Mas o que chama atenção é que eles ficam indignados. Olha o que eles dizem aqui. Versículo 20. E muitos judeus leram este título, porque o lugar onde estava crucificado era próximo à cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Eles diziam, pois, os principais, os príncipes, né, dos sacerdotes dos judeus, a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus. Mas o que ele disse? Sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi. O que eles estavam querendo é que o Pôncio Pilatos
ele escrevesse o seguinte, o que Jesus havia falado, né? O que Jesus havia dito, dando a entender que seria uma declaração pessoal de Jesus. Mas Pilatos, escrevendo, ele diz para aqueles homens, às autoridades de Israel, dizendo o seguinte, o que eu escrevi, isto é, o que está escrito, ninguém pode apagar. O que Deus escreveu sobre sua vida, ninguém pode apagar. O que o diabo escreveu, Deus pode apagar. Mas o que Deus escreveu, ninguém pode apagar. Está escrito em hebraico que ele é o rei dos judeus. Na segunda vez, primeiro para dizer aos judeus que o rei deles não é César, mas é Jesus. Na língua do império, ele estava dando um recado ali, dizendo ao império das trevas, que Jesus é o rei. Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, ele aniquilou o império das trevas. Então ele está dizendo para o império que ele é o rei. E quando ele escreve no grego, é para dizer a todas as raças e ao mundo que ele não é somente rei dos judeus, mas ele é o rei do universo. Por que 3 vezes? Porque ele representa o número 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele morre às 3 horas da tarde, mas nos 3 dias depois, ele ressuscita. Quando ele ressuscita o sumo sacerdote e o rei, como diz Zacarias 6,13, que ia levantar um sacerdote que ia edificar o templo, que é eu e você, e o rei para sentar no trono. O nosso coração é o trono de Deus, amém? Ele quer morar em nossos corações, ele quer morar em cada um de nós, porque nós somos o templo de Cristo. Jesus, na cruz do Calvário, acima da cruz estava escrito, Rei dos Judeus. E eu acrescento em dizer que ele é o rei de toda a raça humana, amém? O rei morreu, mas no 3º dia ele ressuscitou. Fique na paz, em nome de Jesus. Pilatos perdeu seu cargo, não tinha mais como evitar. Por quê? Primeiro, porque ele não ouviu a resposta de Jesus. Segundo, surgiu um profeta louco, dizendo que no Monte da Samaria tinha objetos sagrados. E ali houve uma guerra civil, onde ele mandou matar todos. Pois é, naquele momento, o imperador destituiu Pôncio Pilatos do seu cargo. E Jesus continua sendo rei dos reis, Senhor dos senhores. Fique na paz, em nome de Jesus.